Olá, eu sou a Carol Brasileiro, seja muito bem-vinda a mais uma aula do TT. E na aula de hoje eu vou falar sobre o que você, fono, precisa saber sobre introdução alimentar, seletividade e amamentação. Será que essas três coisas têm a ver uma com a outra? Né? O que introdução alimentar tem a ver com amamentação e seletividade? Seletividade nesse meio, né? O que isso tem a ver? Então hoje eu quero te explicar, né? Qual é essa relação? O que é que você pode encontrar na sua clínica? Muitas vezes, gente, muitos dias, eu recebo relatos de mães com dificuldade na introdução alimentar, com bebês apresentando sinais de seletividade alimentar e muitas mães achando que é só uma fase, que vai passar, e aí a gente precisa orientar adequadamente cada situação, né? E para isso a gente precisa conhecer o que acontece, né? Como é que isso se apresenta na prática. Então eu trouxe aqui alguns pontos fundamentais para você, profissional, saber exatamente como orientar essas famílias, tá? Eu já trabalho com essa população há alguns anos, então, dentro desses anos trabalhando com isso, eu pude identificar algumas coisas que realmente apresentam e que a gente precisa saber, que isso não é ensinado em qualquer lugar, tá bom? Então, eu quero começar aqui falando, né, sobre essas três coisas, introdução alimentar, amamentação e seletividade. Eu vou falar delas separadamente, mas enquanto eu for falando, você vai entender essa relação, tá bem? Bom, introdução alimentar, né? A gente sabe que a introdução alimentar é aquele processo, né, naquela idade específica, né, que o Ministério da Saúde recomenda, o que é preconizado pela literatura, a partir dos 6 meses de idade, tá, gente? A partir dos 6 meses, então, começa a oferta de outros alimentos para a criança que não o leite materno ou a fórmula, tá? E aí, por que, né? Essa questão desse pontual 6 meses. Ah, mas eu comecei a introdução, eu atendi criança que começou a introdução lá com 4 meses, com 5 meses. Eu já vi, não tiveram nada, tá? A gente tem um porquê. É lógico que a literatura não se baseia em nada, né? É evidência científica. E já foi constatado que a partir dos 6 meses é quando a criança está com o trato gastrointestinal mais amadurecido para receber outro tipo de alimento, que não o leite materno, que não a fórmula, tá? E é claro que não é apenas o marco dos 6 meses, tá, gente? Os 6 meses, eles são fundamentais. Por quê, né? Para que essa criança não desenvolva alergias alimentares, problemas gastrointestinais, tá? Porque uma criança que tem um estômago que não tá ainda muito maduro, se você coloca outros alimentos que não o leite materno que ela estava recebendo, você pode gerar, né? Essa criança pode desencadear algum tipo de alergia, algum tipo de dificuldade. Não é isso que a gente quer no processo de introdução alimentar, que é algo novo para essa criança. Então, é muito importante a gente saber como começar e saber que não é só 6 meses, tá? Por que não é só 6 meses? Tem também os sinais de prontidão que esse bebê vai começar a apresentar. Então, o que são os sinais de prontidão? Sinais de prontidão é tudo que o bebê consegue fazer que vai ajudar ele a se alimentar melhor, sozinho, né? Já ter autonomia sobre essa alimentação. Então, minimamente ele vai precisar já sentar sem apoio, tá? Já ter controle de cervical, porque isso é um dos sinais neurológicos de que essa criança consegue já engolir alimentos mais sólidos, certo? Leva objetos à boca, então ele já faz esse movimento de pegar e levar na boca. Tudo isso é sinal de prontidão que esse bebê está apto para começar a introdução. Ah, Carol, mas tem bebês que começam a fazer isso com 5 meses, tem bebês com 4 meses e meio, 5 meses já tá sentando sem apoio. Tem outros que já estão fazendo tudo isso nos 5 meses. Eu posso começar a introdução alimentar? Não. Tá? Espera os 6 meses e começa a introdução alimentar. Essa é a recomendação. Então, você, enquanto profissional, tem que orientar dessa forma. Não dá pra ficar fugindo porque a mãe disse, porque viu fulano, porque não sei o quê, porque cada bebê é único. A gente tem que individualizar cada atendimento e tem que expor essa criança ao mínimo de risco possível. Se ela pode continuar recebendo leite e fórmula, por que a gente vai introduzir alimentos, né? E aí chega uma coisa muito interessante que é a questão da cultura. É uma questão muito cultural essa coisa do que o bebê tá com fome, ele tá querendo, ele já senta, ele já leva na boca, ele tá morrendo de fome, ele tá vendo você comer, ele quer comer também, tá? A criança que ainda não recebe outro tipo de alimento, ela não entende que aquilo que a pessoa tá comendo é alimento. Por mais que ela salive, por mais que ela sinta o cheiro, por mais que ela olhe, ela não sabe ainda, né? Ela não criou essa relação de reconhecer aquele objeto como alimento. Ela quer sempre, é curiosidade, ela quer levar na boca. Eu vi até um vídeo muito interessante de um bebezinho com a mãe abrindo o chocolate, e ele assim, ó, com o olho desse tamanho em cima. Aí a mãe abre o chocolate na frente dele, e aí ela pega, era um chocolate daquele biscoitinho, né, tipo wafer, e aí ela abre, tira o chocolate
e fica o papelzinho. E o bebê vai aonde? No papel. Então, é muito claro para mostrar que era curiosidade, né? É a curiosidade. O papel era colorido, o papel fazia barulho. Ele queria, e lógico que ele ia levar também esse papel à boca, tava nessa fase mesmo, de levar as coisas à boca. O bebê, nessa fase, ele tá começando a experimentar o mundo pela boca. Então, tudo é essa fase oral, né, de experimentar. A parte oral de uma criança, de um bebê, é muito sensorial. Então, esse bebê vai começar a experimentar tudo por ali. Tudo que ele achar, inclusive seus pezinhos, né, sua mãozinha, é tudo na boca, tá? Então, é muito importante a gente saber disso e entender que um bebê, ele precisa completar os 6 meses para iniciar a introdução alimentar, tá? Vai ter casos que os pais vão ofertar antes, que o bebê não vai desenvolver alguma dificuldade? Vai ter. Mas, olha, isso, na maioria das vezes, não é a regra, tá? Então, é melhor a gente sempre seguir a literatura, ok? É muito interessante lembrar que tudo é muito novo para o bebê, né? Então, ele ainda não sabe diferenciar que um pão e um celular, por exemplo, um pão e um celular, cada coisa, um é um alimento, outro é um objeto. Ele ainda não sabe. Ele vai levar as duas coisas à boca. O que vai acontecer com o pão? O pão, ele vai começar a fazer digestão na boca e aí ele vai começar a entender que, olha, é gostoso, olha, eu posso comer isso aqui, eu consigo comer isso aqui, né? No início vai parecer muito uma brincadeira. Então, o que acontece? Muitas mães acham que o bebê não tá comendo. Começou 6 meses, né? Aí todo mundo acha assim que vai virar uma chavinha. Que a criança vai, 6 meses, pronto, eu vou fazer o pratinho dele aqui, ele vai comer tudo. Porque ele vê eu almoçando aqui, ele fica com o olho desse tamanho, então ele vai querer comer tudo. E não é assim que funciona, né? A mãe vai chegar com toda a expectativa, vai colocar o bebezinho na cadeirinha, né? Fazer todo aquele processo bonitinho lá do BLW, colocar as verdurinhas e esperar. O que o bebê faz? Coloca a mão no prato e joga tudo no chão. Ou então começa a bater, começa a pegar, a ter nojo, né? Porque é algo diferente, são texturas diferentes. Muito importante a gente saber que tem que expor as crianças a essas texturas, a essas consistências diferentes, que ele precisa tocar mais de uma vez, mais de 2, mais de 3, tá? Ele precisa sentir, cheirar, levar a boca, brincar, jogar pra cima, jogar no chão, faz parte. Tudo começa pela brincadeira. Então, a brincadeira é o primeiro passo em tudo, gente. Até se a gente for pensar em terapia de seletividade, a criança precisa construir uma relação amigável com o alimento. Não sei se vocês conhecem, mas tem casos de seletividade extrema, né? Dificuldade alimentar mesmo, que a criança não tolera a presença do alimento. Então, por exemplo, ele já sabe que arroz, ele não gosta, não suporta, já criou uma aversão com arroz e realmente tem neofobia alimentar. Ele não consegue ficar perto daquele alimento, ele já identificou que é algo que para ele ele vai vomitar, por exemplo, né? Vai ter episódio de êmese e ele começa a rejeitar até a presença do alimento. Então, para que isso não se desencadeie em muitas crianças, é importante demais que a gente ofereça tudo para a criança, né? Todas as consistências, mais de uma vez. Não é porque a criança jogou no chão que ela não quer. A gente tem que entender como é o funcionamento dos bebês nessa fase. Então, a gente precisa entender que vai ter bebês que vai de primeira, de segunda, já comer metade de um prato, vai comer um pratinho inteiro, que nunca vai ter esses problemas, né? Problemas, entre aspas, nunca vai passar por essa fase. E vai ter outros bebês que não, que de início vai começar a aceitar mais frutinhas e outro... Aí, quando você começar com a papa de verdura, ele já não vai aceitar tanto, porque a frutinha era mais doce, né? Ou então começa com a verdura e não vai querer tanto a fruta. Vai variar de criança para criança, a gente precisa compreender isso, certo? Nessa fase é super importante entender que não se trata de quantidade, né? Não é sobre quanto o bebê come, mas sobre a exposição a todo tipo de alimento. Então, se você coloca um prato cheio de alimento para criança, né? E ainda tudo amassado, tudo misturado, você está só se preocupando com a quantidade que ele vai comer e se ele vai comer aquilo tudo, se ele não vai engasgar. E não é assim, né? Precisa ter categorias de alimentos, né? Ele precisa reconhecer qual é o alimento, a cor do alimento, nomear o alimento. Tudo isso vai fazer parte também do desenvolvimento de linguagem dessa criança, relacionado ao momento alimentar. A gente tem que lembrar que a alimentação não é só o ato de comer, não é só o fato da nutrição, né? Alimentar-se, né, hoje, socialmente, tem um peso, né? Tem um cunho social, tem um cunho cultural, as pessoas se reúnem para ir ao restaurante, por exemplo, se reúnem para comer juntas, porque o comer não é só se nutrir,
né? O comer também é trocar, é viver experiências, né? É construir todo um arcabouço social e que faz parte do desenvolvimento de linguagem de todas as crianças. Então, por que, por exemplo, chega determinadas crianças, né, que ficam famosas aí nas redes, com 2 aninhos, sabendo nomear, né, todas as frutas, todas as verduras e tudo, porque foi construído um trabalho com essa criança lá desde a introdução alimentar. Então é fundamental, a gente pode até subestimar as crianças, achar que elas não entendem, mas elas entendem, fazem muita relação desde muito novinhas, desde bebês, né? Começa a relacionar com o alimento, começa a perceber o alimento que ela mais gosta, né? Você vai perceber também o alimento que ele vai aceitar melhor. Então, é dessa forma que a gente vai orientando as famílias, certo? Então, não é sobre quantidade, é sobre ofertar, né? Porque a introdução alimentar, gente, ela começa de 6 meses e vai até o primeiro ano, né? A gente precisa ter estabelecido a introdução alimentar da criança de 6 meses a 1 ano, né? Os pais precisam fazer isso. Ou seja, a gente tem um período de 1 semestre inteiro para essa criança entender o que são alimentos, reconhecer quais são os alimentos e começar a estabelecer a alimentação para além do momento do leite materno ou da fórmula, ok? Pronto, entendido o que é a introdução alimentar, vamos entender então qual é essa relação com a amamentação. Por que essa amamentação, né? O que ela tá falando, a amamentação, no meio de introdução alimentar, no meio de seletividade alimentar, o que é que isso tem a ver? Bom, gente, a amamentação é um momento, né, que a criança tá ali no aleitamento materno, recebendo o leite materno, e o que é que o Ministério da Saúde preconiza quanto ao aleitamento materno, né, que seja feito até os 2 anos de idade ou mais. Então, vamos recapitular. A introdução alimentar acontece a partir dos 6 meses, ok? E o aleitamento materno é até os 2 anos ou mais. O que eu quero dizer com isso? Que a amamentação, ela não termina quando a introdução alimentar começa. Se a gente começa a introdução alimentar e suprime a amamentação, a gente está fazendo desmame precoce com essa criança, tá? O leite materno é o principal alimento para o bebê até o 1º ano de vida. Se esse bebê amamentava até os 6 meses, ele não precisa parar de amamentar para começar a introdução alimentar. O que eu vejo muitas vezes, infelizmente, muitos profissionais orientando as famílias? Tem que parar de dar peito para poder introduzir o alimento para essas crianças. E não é assim que funciona, né? Não é assim que deve funcionar. Não é porque a criança não tá querendo alimento e tá querendo peito que ele tá fazendo seletividade por causa disso. Não é isso, gente. É porque o bebê só reconhece o peito para se alimentar. Ele só reconhece o TT como alimento, né? Então, se ele tem sede, se ele tem fome, ele sabe que no TT ele vai encontrar aquilo que vai saciar a necessidade fisiológica dele. Então, não é que tem que sair o TT. Muito pelo contrário, o TT precisa estar em cena. Porque se a gente faz uma introdução alimentar gentil com essa criança, né, respeitando os sinais que essa criança dá pra gente, sinais de saciedade, inclusive, né? Quais são os sinais de saciedade dessa criança? O bebê, ele se sente saciado, com pequena quantidade, pequeno volume, às vezes ele já mamou e pequena quantidade já satisfaz. Ele começa a brincar, jogar pra cima, no início estava comendo e depois começou a brincar. Isso é sinal de saciedade. Já tá fazendo a maior bagunça, balançando, ficando irritado, sentado na cadeira. Isso é sinal de saciedade. Pra ele já tá dizendo, olha, isso aqui, esse momento aqui pra mim já deu, já foi agradável, e é dessa forma que a gente precisa respeitar os limites dessa criança. É lógico que a gente não vai deixar de ofertar, né? Não é... Tem muita gente que pensa, é desperdício de alimento. Não, faz parte da introdução mesmo. E é por isso que não é sobre quantidade. Não é você botar 1 quilo de brócolis na frente da criança, né? É você saber colocar um pedacinho, né? Entender qual é a capacidade do estômago desse bebê também, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade e precisa de uma orientação profissional a esse respeito, tá? E aí a amamentação entra nesse cenário como esse benefício para essa criança, tá? E precisa continuar. Então, se o bebê tá amamentando ali, não precisa suprimir a mamada, tá? Ah, Carol, e se ele estiver só usando fórmula? Continua, né? Utilizando a fórmula nos horários que fazia regularmente. Se esse bebê solicitar, não comeu ali, não aceitou aquela quantidade de alimento ofertado, pode ofertar a fórmula, gente. E precisa ir fazendo esse controle para que essa criança mantenha o ganho de peso dela, né? E possa ir recebendo o alimento de acordo com a necessidade dela. O que não pode é substituir uma coisa pela outra. Chegou os 6 meses, a gente precisa, assim, dos momentos em que a criança vai ser exposta aos alimentos, né? E gradativamente isso vai aumentando, tá bom?
Então, o TT não entra. E eu recebo muitas mães, né, com essa questão assim, ela só quer peito, na hora que eu coloco ela lá pra comer, ela fica me chamando. Porque muitas vezes a mãe a criança com fome, não dá a mamada, né, não fez a mamada e coloca a criança com fome para poder ver se ela aceita, porque a gente tem na nossa memória que a criança, por estar com fome, ela vai querer comer os alimentos, e não é assim. Ele não entende ainda que aquilo que você coloca no prato é alimento. Se ele tiver com fome, ele vai querer você e vai ficar irritado, vai querer peito, né? Vai querer a mãe, no caso, vai querer peito. Então é muito importante saber que a criança precisa estar minimamente saciada, ela não pode estar extremamente com fome, tá? Também você não adianta colocar a criança, mamou, acabou de mamar, eu vou dar o alimento agora. Não é assim também, porque uma criança extremamente saciada não necessariamente vai ter muito interesse em engolir alguma coisa. Talvez ela fique ali brincando, seja interessante, mas talvez ela não tenha interesse em comer literalmente. Então o que se faz, né? Amamenta meia hora antes, né, de ofertar o TT para criança, ou de ofertar a alimentação para criança, e tá tudo certo, né? E é assim que vai se construindo uma introdução alimentar que seja gentil, né? Que respeite os limites da criança, tá certo? Então, é importante dizer, o que eu queria falar sobre a amamentação aqui, ela não acaba quando começa a introdução alimentar, pelo contrário. A introdução alimentar se estabelece ao mesmo passo que a amamentação continua, tá? É lógico que o leite materno, depois do primeiro ano completado, depois dos 12 meses, ele vai passar a ser um complemento da dieta, vai passar a ser a parte láctea da dieta muitas vezes, né? Leite só materno, e aí vai passar a criança a receber outro tipo de leite, outro tipo de alimento, né? Tipo as frutas, as verduras, tudo, né? Que os carboidratos, proteínas, tudo que ele necessita para crescer saudável, ok? Que mais? Aí a gente entra na parte da seletividade, certo? Então, quanto à seletividade alimentar, é uma coisa muito importante que eu preciso dizer, não é fase, tá? Mas primeiro eu vou conceituar o que é a seletividade para você, né? Seletividade alimentar é uma dificuldade realmente em que muitas crianças apresentam de selecionar alimentos, tá? Por categoria, por cor, por textura, por consistência, por aspecto, por temperatura, pelo cheiro, tá? Então, tem crianças que passam a recusar, rejeitar, porque aquele alimento, por exemplo, é pastoso. Ou crianças que passam a rejeitar porque aquele alimento é sólido e ele só quer comer pastoso batido, tá? E essa é uma das principais causas ou um dos principais motivos que a gente não orienta a iniciar a introdução alimentar com alimentos completamente liquidificados. É lógico que existe o método tradicional, né, da introdução alimentar, existe o BLW e existe a forma, a perspectiva de você combinar os dois métodos, tá? Mas o que é mais importante é entender que, por exemplo, o método tradicional ele existe por conta de uma cultura de introduzir alimentos muito cedo nas crianças. Então, necessitou liquidificar os alimentos para que a criança conseguisse deglutir os alimentos. Porque uma criança antes de 6 meses, muito provavelmente não tem a maturidade neurológica corporal para conseguir deglutir um alimento pastoso, certo? Então é muito importante a gente entender isso. O método de liquidificar os alimentos é porque as crianças recebiam, né, papinha de verdura com 4 meses, que não tinha ainda controle cervical, ou seja, não deglutia ainda muito bem coisas mais sólidas. Então, para não engasgar, fazia dessa forma, tá? Então a gente precisa entender que aos 6 meses, uma criança que apresenta já os sinais de prontidão, ela está preparada para receber outro tipo de consistência. Então, por que não ofertar? Né? A gente precisa confiar mais nas crianças, né? Inclusive nós profissionais, porque muitas vezes a gente olha para a criança e fica com medo, né? A criança engasgar, eu vou fazer o quê, né? A gente precisa estar preparado para isso, para entender como é essa criança e dar autonomia para ela, porque senão ela nunca vai ter autonomia. Se as pessoas que estão ofertando alimento para ela ali não dão segurança, né? Autonomia para ela, muitas vezes ela vai criar associações em que, infelizmente, sem querer, né? A gente acaba ditando para essas crianças, como, por exemplo, deixar tudo amassadinho para ela não engasgar, e se ela pega um pedaço maior e coloca na boca, já vai um adulto tirar aquele pedaço no maior medo, no maior receio. E aí a criança vai começar a relacionar esse comportamento aversivo de tirar, vai começar a entender que aquilo não pode, que aquilo é errado, que aquilo pode causar algum mal, e vai começar a rejeitar.
os alimentos maiores por conta disso. Então, imagina como é a associação que os bebês vão fazendo, né? E a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Então, é muito importante a gente ofertar de tudo para essa criança e dar autonomia para que determinados quadros não se tornem seletividade alimentar. A seletividade, ela pode se apresentar desde a introdução alimentar. Então, eu já peguei muitos bebês, né, que começaram a recusar o alimento porque era mais pastoso. A mãe falou, olha, não quer esse alimento aqui porque não é doce, só quer as frutas, não quer esse, né? E será que isso se enquadrava em seletividade? É muito importante a gente entender que tem um período que a criança está entendendo ainda o que são os alimentos, né? Que é tudo muito novo para ela. Então, não necessariamente vai se enquadrar no quadro de seletividade. A gente precisa acompanhar, né? Falar, mãe, se não tá querendo dessa forma, oferta dessa outra forma, não tá querendo esse sabor, oferta do outro. O importante é você ofertar essa categoria para essa criança, tá? E tentar também entender se não foi um evento adverso que aconteceu, porque, por exemplo, o nascimento dos dentes coincidem também com a introdução alimentar. Então, uma criança que tem febre ou que passou por um evento, né, de que adoecimento durante esse processo, começou a vomitar muito, ela pode associar isso também com essa parte da introdução alimentar. Então, é interessante entender qual é a fase que essa criança está. E eu peguei um caso assim também, de uma bebezinha que começou a introdução alimentar, ficou doente. E ela ficou doente, vomitou bastante, precisou ir para emergência e tudo. Não teve nada a ver com a introdução alimentar. Mas a criança voltou para o processo da introdução e já não estava aceitando aquilo que ela estava aceitando no início. E aí teve restrição de consistência, teve restrição por sabor. E aí eu falei com essa mãe, vamos acompanhar, vamos entender o que é que como é que essa criança vai se comportar. Quero que você oferte para ela essa consistência, né, fora do momento alimentar, no momento da brincadeira. Por quê, gente? Porque começa pela brincadeira. Oferta. E aí a criança tinha restrição, né? Ficava assim, salivando bastante, tinha restrição de tocar no mais pastoso. E aí a gente começou a trabalhar, enfim, né? Não deu um mês para essa criança já estar aceitando de novo, né? Mas tudo é com a orientação correta. Vocês imaginam que se eu não acompanhasse essa mulher, muito provavelmente ela ia parar de ofertar, porque o bebê ia começar a engolir, não ia querer na hora do alimento, ela não ia ter essa expertise de ofertar, expor essa criança a essa textura fora do momento alimentar, e muito provavelmente essa criança poderia desencadear uma seletividade alimentar e ser muito mais difícil isso de tratar lá na frente, né? Então, por isso que isso pode se manifestar na introdução, e aí por isso que é tão importante o acompanhamento de um profissional, fonoaudiólogo, nutricionista, às vezes psicólogos e terapeutas ocupacionais, para poder auxiliar essa família durante esses processos em que a seletividade se manifesta. Mas aí é muito importante dizer que a seletividade, gente, não é uma fase, não é brincadeira, a gente não tem que levar, né? Não tem que falar para a mãe, mãe, isso vai passar, e não dar orientação, né? Porque no caso dessa bebê que eu falei, foi uma fase, né? Fez parte de um processo, mas precisou de orientação e intervenção adequada. Se a gente não tivesse intervido ali, muito provavelmente essa criança ia desencadear outras questões alimentares. Então, foi muito importante a intervenção precoce nesse caso, tá? E alguns bebês, é muito importante dizer isso. Alguns bebês, por exemplo, que são muito bebezinhos ainda, não têm outros sinais de autismo, por exemplo, né? Eles podem começar a apresentar sinais na introdução alimentar. E aí, ser seletivo com textura, seletivo com consistência, isso tudo já acende um alerta no terapeuta que acompanha essa família, tá? Porque quanto mais precocemente se intervém, no caso do transtorno do espectro do autismo, mais fácil a gente consegue estimular essa criança, né? Mais a gente estimula, mais essa criança se desenvolve mais ainda, né, o potencial dela. Então, é muito importante essa questão da alimentação para o desenvolvimento infantil. E aí, outro dia desse, eu vi num grupo, né, umas mães falando isso, que é uma fase, eu tô aprendendo no curso tal, que isso é uma fase de toda criança, né, a criança já com 2 anos, que já deveria estar com a alimentação bem estabelecida, não tá aceitando, e não aceita já tem 2 meses, e só quer alimentos tal e não quer tal. Ele tinha um pouco disso mais cedo, mas agora tá demais e tudo. E sim, gente, a gente tem, né, os grandes marcos do desenvolvimento da criança, né, principalmente as 4 crises aí do primeiro ano de vida dessa criança, mas
a seletividade não é um marco do desenvolvimento, né? A seletividade é o sinal de que alguma coisa está errada e que essa criança está apresentando. Pode ser questões, gente, puramente da ordem do social, do momento que essa criança está vivendo. De repente entrou na escolinha, está vivendo a separação da mãe nesse momento e começa a ficar se chatear mesmo com o momento alimentar, com outras coisas, começa a demonstrar insatisfação dentro de outros momentos que não seja necessariamente aquilo que está afetando ela. Por exemplo, essa questão da escolinha. Entrou na escolinha e parou de recusar ou parou de aceitar os alimentos que aceitava. Isso pode acontecer muito. Mas isso significa que vai ser uma fase que a mãe não precisa de orientação? Não, pelo contrário. Essa família precisa de orientação para esclarecer isso e para intervir também, para saber que não pode ser de maneira punitiva, que deve repreender essa criança nesse momento, mas saber como ofertar, não deixar de ofertar, né? Não se deve nunca deixar de ofertar aquele tipo de alimento para a criança só porque ela recusou em um determinado momento, né? Crianças não são adultos, eles estão no momento de construção do paladar. E é claro que se você oferta para mim algo que eu não gosto de comer, por exemplo, abacate, eu não consigo comer abacate, mas não é algo que é seletividade, né? Eu consigo comer outras categorias cujo abacate está ali da mesma consistência, por exemplo, do abacate. Eu gosto da consistência, mas eu não consigo o sabor realmente. Eu já tentei várias vezes dentro de diversas receitas. Pronto, para não dizer que eu não como abacate, eu gosto de comer guacamole, né? Mas não tem gosto de abacate. E a minha questão é com o sabor do abacate realmente, né? Não consigo. E, claro, todo mundo vai ter um alimento ou outro que não gosta muito, que vai colocar na boca. A gente tem o paladar, isso é único, né? Individual. E a gente vai construindo um paladar também a partir das nossas experiências alimentares. E cada pessoa vai ter a sua. Quanto mais plural essa construção do paladar, quanto mais a gente promove, né, que a criança receba determinados grupos alimentares, mais essa criança vai ter aceitação frente aos diversos tipos de alimentos que a gente tem hoje, certo? Então é muito importante isso para essa construção. Mas, por exemplo, você me oferta uma banana e um abacate, né, que tem a consistência mais pastosinha, são parecidas. Eu adoro banana, gosto muito, mas abacate eu não vou querer. Mas com criança, né, que tá construindo o paladar, não é assim. É lógico, com crianças maiores, eles já vão saber o que eles gostam, o que eles não gostam, e isso já vai estar mais estabelecido. Porém, a gente está falando de bebês, né, que estão ainda nesse processo de construção. E quando o bebê ele recusa, isso quer dizer muita coisa. Não quer dizer simplesmente que ele não está com fome ou que ele não gosta daquele alimento. Mas pode falar sobre uma série de fatores, né, que estão por trás disso aí. E que às vezes ele quer colo, às vezes ele quer sua presença, às vezes você está querendo ofertar alimento e não é o momento do bebê. E a gente precisa ter esse olhar mais respeitoso para as crianças, certo? Então, a seletividade, ela pode aparecer na introdução alimentar, por isso é muito importante, né, saber quais são os profissionais que se trabalham com isso, né, e esclarecer para essas famílias sobre isso. Então, se você trabalha com amamentação e principalmente trabalha com introdução alimentar, saiba orientar em relação a isso, certo? Recusa e seletividade alimentar podem andar juntas, mas são coisas completamente diferentes, tá, gente? Por exemplo, recusa é eu realmente recusar, eu não quero, nem coloco na boca. A seletividade, ela é eu separar, tá? Então, eu sou seletiva, eu tenho, por exemplo, eu só gosto de alimentos amarelos, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Ou eu sou seletiva, eu só gosto de líquidos, eu não como pastosos, eu não como sólidos. Isso é seletividade. E a recusa é quando realmente a criança... É qualquer episódio de recusa alimentar, né? A criança não quer o alimento, não quer aquele momento e passa só a aceitar. Então, a gente tem um momento de dificuldade, uma seletividade mais extrema, quando a criança passa só a aceitar líquidos, por exemplo, né? E tem recusa para os outros alimentos. Elas muitas vezes andam juntas, como eu disse, né? Se a criança só gosta de alimentos desse tipo, dessa categoria, ela vai ter recusa para os outros alimentos. Mas a recusa, ela se apresenta na introdução alimentar e não quer dizer seletividade, muitas vezes, né? É isso que eu estou explicando para vocês. A seletividade, ela tem graus variados. Então, a gente
tem que entender isso, que a seletividade ela vai se apresentar em cada criança de uma forma, né? E não são todas as crianças que serão seletivas, por isso eu disse, é muito importante entender que não é fase, é uma manifestação que precisa de um olhar especializado, né? De um olhar preparado para isso, tá? E a gente tem que orientar os pais que não deve ser um momento de punir as crianças, tá? Porque não comeram, ou de fazer barganhas com as crianças, né? Se você comer isso, eu vou te dar isso. Não é isso, né? Essas associações não são saudáveis. E não deve se deixar nunca de ofertar determinado tipo de consistências, né? Não deve deixar de ofertar. E aí uma questão que eu tenho das famílias é essa. Ah, mas se ele não aceita, se ele não consegue nem chegar perto de um alimento pastoso, o que é que eu faço, né? Precisa procurar um profissional para fazer toda uma integração sensorial. Provavelmente tem algum distúrbio sensorial dessa criança, alguma coisa que está deixando ele desconfortável frente a essa consistência. E na fono também, junto com o terapeuta ocupacional, vai trabalhar essa questão dessa integração sensorial. Na verdade, quem trabalha com a integração sensorial é o terapeuta, mas a gente pode trabalhar com essa parte sensorial oral também. Otimizando isso, fazendo com que essa criança aceite tocar nesse alimento, aceite tocar nessa textura, né? Não precisa ser diretamente no alimento, mas coisas que sejam dentro do momento de brincadeira, de uma forma mais saudável, fora do momento alimentar, até a gente chegar no momento alimentar, né? Em que essa criança tenha já essa relação de brincadeira com essa consistência, depois comece a manipular, comece a aceitar, comece a tolerar o cheiro, comece a, então, levar na boca e aceitar e deglutir, né? E realmente comer aquilo que a gente está ofertando. Então, gente, essa relação que existe entre a introdução alimentar, a amamentação e a seletividade, é super importante a gente saber diferenciar esses momentos e entender quando eles se interligam em algum determinado momento, né? E saber como intervir. A gente precisa estar preparado para isso, tá bom? Se você trabalha com essa população, tenha sempre todas essas questõezinhas em mente. Se você quer trabalhar com essa parte de seletividade, se especialize, procure cursos nessa área. É muito importante para a gente saber também como orientar as famílias, tá certo? E claro, procure cursos de pessoas que sejam realmente referências nessa área, né? Ou que de repente falam dessa área dentro da sua área. Se você é fonoaudiólogo, procure, né, fonoaudiólogos que falem sobre isso, tá bom? Era sobre isso o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.